Eu agradeço o convite, e como eu costumo falar, né, e não é clichê, mas é verdade, a gente conheceu uma missão para trazer uma palavra, seja em que grupo for, eu recebo com muito temor e tremor, porque sei a responsabilidade que é. Então, é um privilégio, uma grande responsabilidade. Falar aos homens, né, da nossa igreja. Eu distribuí alguns textos aí, para alguns irmãos me ajudarem, né, durante a nossa reflexão. E conforme a gente vai conversando, eu peço para que os irmãos abram os textos e a gente vai compartilhando. Ok? Eu vou iniciar citando as palavras de Jesus, antes dele subir aos céus, né, deixar os seus discípulos. Em Mateus lá 28, ele fala que e de fazer discípulos, né, por todo mundo, ensinando, batizando. E eu quero destacar quando Jesus fala: e eis que estou convosco todos os dias. O pastor citou isso domingo, esse texto. E é interessante essa expressão, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, fim dos tempos. E eu queria falar essa noite sobre a presença de Jesus, essa presença maravilhosa de Jesus Cristo. E aí, quando eu penso na presença de Jesus, eu me reporto ao Jesus humano que esteve também entre os homens e se fez presente fisicamente, né? Em reuniões como essa, por exemplo, Jesus se reunia em alguns lugares com muitas pessoas. E eu comecei a pensar num paralelo, né, que alguns grupos fazem hoje. Eles mistificam demais, eles são bem sensacionalistas com essa presença de Jesus, como que Jesus era alguém que, estando no ambiente, ele ia causar um efeito assim espetacular, algo que chamaria demais a atenção. E me fez pensar que Jesus, né, que esteve entre os homens, ele jamais teve essa pretensão. Ele jamais quis chamar a atenção, ele jamais quis ser destaque. Mas isso acontecia naturalmente, mesmo ele não querendo. Os irmãos sabem que houve pessoas que Jesus curou, e ele chegou a falar: não conte para ninguém. Ele não queria que isso fosse dito, mas as pessoas acabavam falando, isso acabava vazando. Aí eu me lembrei de um colega que ele ainda não era pastor, ele ainda era um seminarista, e um dia eu fui assistir um culto de jovens. Ele seria o que ministraria a palavra, primeira vez que eu vi ele pregar. E antes dele começar a pregar, ele falou da sua formação, né, onde ele estudou, os conhecimentos que ele tinha, a experiência, tanto no meio religioso como no meio secular. Realmente ele era um camarada bem assim carregado de cursos, né, de entendimento. E ele ficou um bom tempo falando da sua vasta experiência e tal. E aí ele falou assim: eu estou falando isso para que você saiba que quem vai ensinar você aqui hoje não é qualquer um. E aquilo desceu meio quadrado, sabe? Que negócio doido. Que negócio doido esse camarada falou, e estava cheia a igreja. Beleza, pregou e tal. E a princípio eu achei que aquilo ali foi uma situação pontual. Mas eu tive a oportunidade de ver outra pregação dele. E eu percebi que aquilo era meio que rotineiro. Ele costumava fazer isso quando ia pregar fora da igreja dele, né? Ele falava da sua formação, dos seus créditos, da experiência profissional que ele tinha, tal, tudo, e no final ele falava: eu estou falando isso, né, talvez você está estranhando, não tem nada a ver, mas é importante saber quem vai estar ensinando você hoje, quem vai estar te instruindo, tal, quem é a pessoa. Não é qualquer pessoa, uma pessoa que paga um preço e tal. E aquilo me incomodou muito quando eu vi isso. Hoje ele é um pastor, né? Ele estudou mesmo, chegou lá, né? Mas eu comecei a pensar nesse camarada e pensar no nosso mestre, nosso modelo Jesus, né? Que é para quem a gente deve olhar. E aí eu citei uma vez na reunião de jovens, né? Eu li um livro do Max Lucado, não sei quantos já leram, é um livro que fala simplesmente como Jesus. E ele fala algo interessante nesse livro, que ele fala de como que Jesus agiu em algumas situações. E as lições são espetaculares, né? Os paralelos, as comparações que Jesus fez em situações que ele poderia se engrandecer, e ele não fez, ele não foi oportunista, né? Ele foi simples. Mas eu estou falando tudo isso para
pensarmos em algumas considerações sobre essa presença de Jesus Cristo. Eu diria que a presença de Jesus Cristo ela é um tanto estranha, de tudo que fica se difundindo por aí, da expectativa que se cria, de algo assim que possa acontecer. Os homens chegam a cometer a petulância de querer falar o seguinte: olha, vem aqui que hoje Jesus vai fazer algo, como se eles pudessem controlar, como se pudesse determinar uma data, local, um momento para Jesus fazer algo, como se a gente manipulasse aquilo. E o homem não tem esse poder. Jesus ele é impressionante, ele é surpreendente e ele age dentro do seu querer, e nós temos que nos submeter a isso. E esse é o meu desafio, submeter a esse Jesus. E aí eu queria pensar um pouquinho na presença de Jesus Cristo e fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu queria fazer é que Jesus, mesmo presente em nossas vidas, ele pode não nos livrar, por exemplo, do perigo da morte e da sua consumação de fato. O pastor falou domingo sobre Lamentações, o choro do povo de Israel, e aquilo tinha um motivo, pecado, distância, desobediência. Ainda que o povo clamasse, ainda que o povo expressasse todo o seu sentimento, aquilo foi uma consequência de erro, de escolha. E nós, como servos do Senhor, sabendo que Cristo está conosco, porque Ele falou que estou convosco todos os dias, e nós não podemos ser irresponsáveis de falar: não, eu tenho Jesus e nada me ataca, nada me acontece, tudo vai bem, sendo que na prática não é bem assim. Então, às vezes há uma compreensão errada, distorcida, sobre essa presença de Jesus. Jesus pode não te livrar do perigo da morte, de sua consumação nessa vida. Bom seria então que essa declaração de Jesus, estou convosco, fechou. Numa morte, numa doença, numa dificuldade, numa enfermidade, mas não, é o contrário. Quantas pessoas oraram tanto, por exemplo, por um restabelecimento de saúde, oraram, buscaram o Senhor e ele não veio. E aquela expectativa se resultou, por exemplo, em morte. Será que nós podemos dizer então que Jesus não estava presente nessa situação? Claro que não. Não sei se já falei sobre isso, mas eu já ouvi de alguns crentes de quererem acreditar, por exemplo, que pelo fato de ser crente, servir ao Senhor, e ainda mais se tiver 50 anos de vida cristã, uma história assim incrível, eu espero que o Senhor me dê uma morte tranquila, serena, E de repente vou dormir e não amanheço. Olha que maravilha, sem dor, sem dificuldade. Só que na história a gente vê que não é bem assim. Por exemplo, há muitos cristãos que morreram de maneira muito trágica. E nós não precisamos nem voltar lá aos heróis da fé, aqueles discípulos, os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Mas há pessoas depois que sofreram algo assim que incrível, Queimados em arenas, e pessoas que serviam ao Senhor com retidão, e talvez muito mais do que você. E não tiveram uma morte digna, se é que existe esse negócio de morte digna. E aí eu queria pensar nos discípulos no barco com Jesus. Aí eu passei para alguém, Lucas 8, de 22 a 24. Quem pegou esse texto? Eu. Sim. Pode ler. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Talvez o texto que muitos conheçam, Mas Jesus presente. E tempestade e a grande possibilidade de morte. Mas Jesus presente. E me chama a atenção essa humanidade de Jesus, que o texto fala que ele estava dormindo. Talvez cansado. E de repente uma grande tempestade, vento e uma pequena embarcação. É uma combinação assim fatal, para a morte. E o texto fala que os discípulos foram acordar Jesus.
Me chama a atenção, eu passei para alguém Marcos 4,38. Quem? É comigo. É contigo? Não, a sua versão é a linguagem de hoje, né? Vamos ver como é que está aí. Na linguagem de hoje está dizendo assim: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? É isso que eu peguei, então é bacana. Então, tanto a NVI quanto as versões traz esse detalhe. Tipo, será que ele não está vendo o que está acontecendo? Mestre, nós vamos morrer. Você não se importa com isso? Então é interessante esse questionamento dos seguidores de Jesus para ele em uma situação de morte. E isso também é humano. Isso também é humano. Eu acredito que se eu tivesse nessa embarcação, não seria diferente dos discípulos. Certamente eu falaria: Jesus. Será que você está percebendo o que eu estou percebendo? São duas situações humanas, né? Tanto o cansaço de Jesus dormindo tranquilamente. E a gente sabe que depois eles ficam surpresos e falam: quem é este, né? Que até o mar obedece. Então, a cada momento, a cada experiência, os discípulos reconheciam quem era Jesus. Quem era aquele o Senhor, né? Ainda que na condição de 100% homem, 100% Deus, onde revela a sua humanidade. Interessante isso, ele dormindo. E isso incomoda os discípulos. A tranquilidade de Jesus, o descanso de Jesus, a NVI, que interessante, né? Numa almofada no final da embarcação, traz desses detalhes, e um cenário, né, que incomoda talvez os discípulos a visualizar aquilo. Eles olham para a situação de morte e Jesus dormindo. Isso é interessante. Não é porque Cristo está na embarcação da nossa vida que a possibilidade de naufrágio não aconteça. Não é porque ele está no barco com a gente que o naufrágio não possa acontecer. Pode acontecer. Nessa vida, pode acontecer. Os discípulos passaram por isso. Como eu citei de início aqui, quantos não oraram, intercederam numa situação de restabelecimento de saúde e aquilo ser tudo em morte. Então a possibilidade de naufrágio, a possibilidade de não dar certo, a possibilidade, como o Lucas citou, que a gente quer que o medicamento resolva, né? Como se a gente pudesse realmente ter, assim, eu acho que o remédio é o melhor, e isso é humano, isso é nosso. Mas de repente o Senhor tem outros planos, outros meios, e que às vezes a gente não entende. E o nosso desafio é submeter a essa direção de Deus, essa forma de Deus agir e dele tratar, né? E quando, por exemplo, eu olho para os exilados da Babilônia, especificamente Daniel e seus amigos, que meninos fiéis, né? Fiéis ao Senhor, eles irredobráveis, realmente não negociavam a sua fé. Daniel tinha a prática de orar, né? Todo dia, naqueles momentos específicos, ele continuou com a prática dele normal, sem provocar ninguém, aquilo era comum, era a rotina dele. Mas interessante que a fidelidade desses rapazes não livraram eles, nem da cova dos leões, nem da fornalha de Nabucodonosor. Eles passaram, e com grande possibilidade de morte. Grande possibilidade de morte. Interessante que eles tinham consciência disso, que eles poderiam morrer. Mas ainda que fosse a morte, eles não iam abrir mão do Senhor, Deus, a quem eles serviam. Irmãos, eu estou falando tudo isso para dizer o quanto é importante a gente conhecer esse Cristo presente, esse Jesus que declarou: estou convosco todos os dias. Como a gente precisa, nos momentos de angústia, dificuldade, desesperança, porque isso é humano, nós somos seres humanos, e eu acho que nós seríamos muito imprudentes falar que não me abala, não tem esse tipo de problema. Abala sim, nós temos abate, né, como o pastor falou de abatimento, mas apesar disso, apesar desse abatimento, dessas possibilidades, eu não abandono esse Senhor, eu não abandono a fé, eu continuo buscando, eu continuo fiel a esse Deus. Queremos viver nessa vida muito bem, mas aqui, essa vida não é o nosso lugar. A gente quer viver bem, isso é justo, isso é legítimo, mas é bom termos consciência que aqui não é o nosso lugar. Somos peregrinos, né? Estamos de passagem. Aí eu passei para alguém em João 17,16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus, orando aos seus discípulos, ele fala, né, que eles não são do mundo, como eu também não
Ele ora para os seus discípulos, ele cita isso. Perceba como se comportam alguns crentes neste mundo. Algumas posturas nos fazem interpretar, dando a impressão que a pessoa aqui acha que esse mundo aqui é a realização. Esse mundo aqui é o fim em si mesmo. E se aprisiona, né, a conquistas, né? Eu estou falando aqui de exagero, né? Não estou aqui motivando ninguém a... às vezes minha mãe fala isso, né? Agora, filho, estou esperando a morte, quero que Jesus me leve e tal. Não quero mais projetar, nem sonhar, estou esperando a morte chegar para viver com o meu Senhor. Minha mãe fala muito isso. Né? E na verdade não, a gente tem que mesmo viver muito bem nessa vida, mas muito cuidado, né, com as raízes que a gente possa criar nessa vida. Não criar raízes que nos prendam de tal forma que abale nossa relação com Cristo, com nosso Senhor. Essa consciência que não somos deste mundo, que estamos de passagem, também deve permear nossa mente. Nós temos que considerar isso e ficar atento como anda o nosso comportamento diante dessa vida, das conquistas e do que estamos construindo nessa vida. Então essa é uma consideração importante da primeira que eu citei, né, que Jesus pode não te livrar dos perigos da morte, da consumação da morte nessa vida. Mas uma outra consideração que eu queria fazer é que a presença de Jesus não é sinônimo de ausência de lutas, dificuldades e aflições. A presença de Jesus não significa. E o texto dos discípulos já deixou bem claro isso, né? A experiência dos discípulos. Né? Mas a presença dele não significa que não vai ter luta, dificuldade e aflição. Isso é muito óbvio, né? Há quem ensine o contrário, com o agravante de que a pessoa que diz que tem Jesus está passando por lutas, aflições, dificuldades, sequidão, enfim. Ou ela tem falta de fé, ou ela está passando por uma opressão demoníaca. Né? Há quem ensine isso. Se você tem Jesus e não está dando tudo certo na tua vida, não está prosperando, conquistando, se dando bem, não está por cabeça, só por cauda, né? Tem coisa errada aí. A tua fé não funciona, você não tem fé, ou tem demônio aí na tua vida. E há muito ensino por isso aí. E o ensino errado, né? Equivocado, precipitado, inclusive. O próprio Jesus já previa isso, inclusive no sermão escatológico de Mateus 24, sobre lutas, dificuldades, tal, que as pessoas vão enfrentar, quando de fato ele vier julgar as pessoas. Também previa quando ora para os seus discípulos, nós falamos aí de João 17, e eu queria destacar o versículo 20. Eu dei para alguém o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus está falando de quem? De mim, orou por mim. Eita, de eu nós. nem tenho a possibilidade, eu nem Então, estava pensando nisso. Olha como nosso Jesus é, né? Não peço apenas por esses, mas por aqueles. Sabe aquele pessoal que vai estar lá no Coronel Redor de Baixo, na casa de João? Eu peço por eles também. Porque eles também vão passar por lutas, dificuldades, aflições, perseguição. Eu não peço que os tire do mundo, mas que livre eles do maligno, livre eles do mal. Jesus ora. Então, isso envolve nós também. Pedir ao Senhor proteção, direção, cuidado, isso deve fazer parte da nossa oração, da nossa fala, da nossa busca, mas sempre acreditando que, de repente, o mal pode acontecer, algo de ruim pode acontecer. E isso não significa que Jesus não está na tua vida, não está na minha vida. Né? Porque veio a dificuldade, porque veio a enfermidade, porque veio a luta, porque veio o desemprego, porque alguém da família foi acometido de uma doença. Isso significa que Jesus não está. Não. O Senhor não se limita a essa situação, a essas condições. Isso é inerente dessa vivência, desse existir, desse mundo, do pecado, né, do homem caído. Por fim, Jesus previa essas coisas, mas nos mostra a solução, que é o bom ânimo de manter-se fiel a Ele, para ser vencedor como Ele foi. Só é vencedor quem compete. Quem entra na batalha e na competição. Quem não entra na batalha e na competição não tem como considerar-se como vencedor. E ele fala para o bom ânimo, é um texto bem conhecido, eu dei para alguém João 16:33. Pode ler. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então,
Olha que a fala de Jesus, né, uma fala bem empática. Tem de bom ânimo. O mundo passa por aflições, por lutas. Às vezes eu imagino que talvez alguns camaradas aí, principalmente das mídias, né, parece que não conhecem versículos como esse. Quando passa um estudo muito humanista, né, que coloca o homem muito em destaque, como se o homem fosse assim, algo que Deus busca de toda forma agradar, proteger, que Deus para tudo por causa daquele ser. E eu acho um tanto exagero. Né? Nós não podemos criar além do aquilo que nosso Senhor deixou, que é a sua palavra. Uma terceira e última consideração é que a presença de Jesus nem sempre representa prestígio. Nem para Jesus e nem para quem o recebe. Entendeu? A presença de Jesus nem sempre representa prestígio. E eu tenho visto nesses últimos tempos o quanto isso tem sido crescente. Né? Antigamente uma pessoa falava que se converteu a Jesus Cristo, né? É um credo. Hoje as pessoas têm banalizado muito isso. Por causa de maus exemplos, por causa da incoerência. As pessoas não têm levado muito a sério, né? O fato de uma pessoa se converter ao Senhor, de falar que recebeu Jesus, que agora passou para a lei dos crentes, né? São os termos que eles usam. As pessoas, não estou generalizando, né? Mas eu percebo assim uma certa... As pessoas não se impactam mais muito com isso. E infelizmente eu atribuo isso aos maus exemplos, que infelizmente existem muitos. Né? Cuidado com o que você faz com o nome e em nome de Jesus por aí. Né? As pessoas estão saturadas de incoerência e isso nos coloca no pacote. Né? O pastor Pércio falou alguns domingos na igreja, sempre quando estavam lá, daquele rapaz que o procurou pedindo oração, o rapaz que estava pensando em suicídio e tal. E na conversa com o pastor Pércio, pessoalmente, que ele teve, ele citou que alguns pastores falaram algumas coisas assim muito abusivas para ele. Né? A gente vai orar por você, a gente vai entrar em campanha, mas você precisa participar, você precisa contribuir aqui, nós temos uma campanha, um carnê e tal. E aí o pastor Pércio falou para o rapaz, né, eu estou envergonhado de me apresentar como pastor para você. E realmente é essa sensação, é esse o sentimento. Diante de tão maus exemplos e abusos, há muito abuso religioso também. Entendeu? Que às vezes os homens, baseados numa posição, num título, ou numa vasta experiência, você tem aqui a ilustração, né? No conhecimento, abusam da simplicidade das pessoas. E o nosso Jesus não ensinou isso, não deixou isso. Ele deixou muito pelo contrário. E a presença de Jesus, ela não trazia muito prestígio também. Né? Nem para ele, nem para os que recebiam. Né? Passou da hora de entendermos que ter Jesus na vida, na maioria das vezes, pode afastar pessoas de você. Ter Jesus de fato, levar o Senhor a sério, eu não estou falando de fanatismo não. Porque o fanatismo é aquela pessoa, né? É o crente salgado, né? Que realmente o tempero dele não dá para consumir. Mas levar Cristo a sério, uma vida de retidão, uma vida, sabe, coerente, uma vida legal, isso incomoda as pessoas muitas vezes. Você abrir mão de algumas coisas, você ter algumas mudanças na tua vida, na tua conduta, em alguns lugares que você ia, você não agrada mais, não é bom. Às vezes nem todos vão entender e vão aceitar, às vezes no meio da família, no meio dos parentes. Então, ter Jesus na vida, né, a presença de Jesus, nem sempre representa prestígio para você que o recebe. E o próprio Jesus inventou isso em alguns lugares que ele foi. Né? Para muitos religiosos do passado e do presente, Jesus não combina muito com pecadores marginalizados. Não combina muito. Né? As pessoas tinham ideia de que Jesus ele deveria frequentar os lugares da elite, né? Da nata religiosa. Jesus tinha que estar naqueles lugares, os grandes representantes da época, né, da religião, e Jesus ele ia em alguns lugares em busca de pecadores. Né? Ele veio para uma missão e ele não falhou na sua missão. O Messias não entraria em certos lugares, segundo conceitos religiosos da época. Lucas 7, de 36 a 39, eu passei para alguém, foi para o Joãozinho. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Interessante esse texto, né? Interessante o anfitrião, o comentário que ele faz. Não sei se esse Jesus é profeta, não. Se ele fosse, essa mulher que está aí aos pés dele, nesse ato aí, que postura, né? Então olha o que Jesus enfrentou, mas ainda continua, né? Lucas 19, versículos 6 e 7. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. O Zaqueu. Olha todo o povo, olha o comentário das pessoas, né? Então Jesus não era muito prestigioso esse negócio de receber Jesus, né, na sua casa. Os comentários eram bem ruins. Né? Como pode? E eu creio que Jesus, ele não fazia isso para provocar ninguém. Ele não fazia isso para, ou um termo que usa hoje, para causar. Né? Infelizmente, isso acontecia naturalmente. Jesus veio para os pecadores e no final do texto de Zaqueu ele fala que esse também é filho de Abraão. E a salvação de nossa casa. Jesus tinha um propósito, um objetivo, ele tinha uma missão. E ele cumpriu isso sem nenhuma petulância, sem nenhum alvoroço. Né? Mas as pessoas assim o julgavam e assim agiam diante do nosso mestre. Então, queridos, a tendência daqui para frente é falar que recebeu Jesus na sua vida, na sua família. Pasme. É uma tendência das pessoas criticarem, as pessoas não se sentirem impactadas por isso. E não tem problema, porque o nosso testemunho é o que voga. O testemunho daquele que recebe Jesus é o que conta. Enquanto nós oramos pela Maria das Dores, né, eu, na minha oração, falei: Senhor, solidifica a fé dela. Amém. Firma a fé dela. Porque esse começo, né, é assim, empolgante, mas aí vem as lutas, as dificuldades, né, é como a semente que é jogada no caminho, né, que vem lá aos passos, Jesus conta essa parábola, e vai vir as dificuldades e as lutas. E o Senhor sustente ela, coloque pessoas do lado dela que possam apoiá-la nessa caminhada cristã, que não possa regressar, que ela não possa em nenhum momento titubear disso, que ela possa se manter firme, que o Senhor a sustente com isso, porque é o testemunho dela, que vai ter peso por onde ela passar. Né? É como as escrituras falam, né? Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, aquele que... Então é isso, é testemunho de vida. Isso conta muito e deve ser a nossa busca. Por trás, concluindo, né, por trás dessa tentativa de manipular a presença de Jesus, as pessoas tentam fazer isso hoje, né, está um relacionamento permeado por barganha. As pessoas que tentam manipular e a presença de Jesus, falar o que Jesus não falou, tentar divulgar algumas coisas que vai acontecer por causa de Jesus. Por trás disso, perto desses erros, está um relacionamento baseado em barganha, em troca, né, em negócio. Né. As pessoas querem um relacionamento rentável com Jesus. Pode não ser demente financeiro, mas de prestígio, né, de nome, de título, de status, enfim. Basta prestar atenção em algumas orações, dependendo do grupo, em algumas campanhas, congressos, propósitos, etc. Algumas falas, algumas frases. Preste atenção em algumas orações de alguns líderes, sobre quando falam de Jesus, como às vezes por trás disso está a barganha, né? Tá, interesses totalmente distorcidos. Né? Como somos viciados em pedir, lucrar e alcançar. Né? E nós, como crentes de uma igreja séria, graças a Deus, sou muito feliz de estar numa igreja séria, igreja que prega a palavra, que ensina. Nós temos que sempre nos policiar para que o nosso relacionamento com Jesus não
seja um relacionamento de negócio, de lucrar, de obter, mas seja um relacionamento de amigo mesmo, de filho que ama, alguém que não quer explorar Jesus, mas quer conviver com Jesus, né? E que anseia pela sua volta, e que anseia por aquele tempo em que estará junto com Ele. Muitas vezes queremos apenas tirar proveito dessa presença, mas não permitir que essa presença transforme a nossa vida, que a presença dele mude a nossa vida, a nossa história. Né? Isso é muito importante, isso tem um peso maravilhoso. E é isso que nós devemos considerar, que é a presença de Jesus venha a ser algo buscado por nós como igreja, por nós como homens, dentro da nossa casa, da nossa família. Uma presença importante, uma presença que muda, que transforma, uma presença que não vai nos livrar de algumas dificuldades, que é inerente desse viver. E o próprio Cristo deixou nas Escrituras bem claro isso. Isso é possível, é uma possibilidade. Mas que, independente disso, que sejamos fiéis ao nosso Senhor, conscientes desse amor grandioso, não contaminado por nenhum sentimento ruim. Um amor genuíno que Ele vem por nós e Ele orou por nós. Não peço apenas por isso, mas por aqueles que Ele orou por nós. Então esse Cristo que orou por nós falou que estaria conosco todos os dias. E eu creio nisso. Amém. E eu quero desfrutar dessa presença maravilhosa, real e importante. Que Deus abençoe os irmãos. Abençoe todos nós. Essa palavra maravilhosa. Amém.